Muito bem. Lucas capítulo 9, o versículo é o versículo 57 ao 62, que diz assim a palavra do Senhor. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Respondeu Jesus: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, vamos ler juntos? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor Deus restabeleça a minha saúde. Pai, eu creio em Ti, e assim seja também sobre a vida do meu garoto, que o Senhor Deus abençoe o Davi, Senhor, abençoe também a Vanessa, Senhor, seja o Teu nome sobre a minha casa. Eu oro, Senhor, agora pedindo a Tua mão poderosa sobre os Teus filhos aqui nessa noite. Sobre nós, Senhor, seja o Teu Espírito Santo, trazendo sobre nós a Tua voz, a Tua palavra viva, e que saiamos daqui hoje, Senhor, abençoados com o impacto da Tua palavra em nossos corações. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como devemos seguir Jesus? Como devemos seguir a Cristo? Eu quero hoje trazer algumas orientações da parte do Senhor para aqueles que seguem o Senhor. Nós que seguimos a Jesus por tanto tempo, não é? Eu tenho mais de 32 anos já na fé, 33 já praticamente. Nós que caminhamos, eu creio que não sou mais velho na fé aqui, é claro, mas eu quero dizer que o mais novo na fé, o mais antigo na fé, precisa reforçar essas verdades que nós temos que colocar sempre muito latentes diante de nós. O que é que nós que seguimos Jesus não podemos esquecer? Como devemos seguir a Cristo? E eu quero observar aí na primeira parte do texto que nós lemos, o versículo 57 diz que indo eles pelo caminho, alguém lhe disse para quem? Disse para o Senhor Jesus. Ele disse o seguinte: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. E aí o texto traz que Jesus diz a esse homem, disse-lhe Jesus, o que foi que Jesus disse a ele? As raposas têm covis ou tocas, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. O que é que Jesus estava dizendo para esse homem? Jesus estava trazendo uma palavra para ele que, de certa forma, era impactante, desencorajadora, se ele olhasse para a figura dos líderes religiosos da época. Na época de Jesus, os líderes religiosos se vestiam com os melhores tecidos, ainda que eram vestimentas num padrão específico, mas eles se vestiam muito bem, eles eram reverenciados, nas festas, nos casamentos, sentavam nos melhores assentos, nos festejos diversos, eles eram honrados, eles eram
recebidos com honras diversas nas casas quando estavam em meio a alguma festividade ou uma visita, alguma coisa específica. E Jesus aqui, ele está dizendo para essa pessoa que disse que o seguiria, que ele não esperasse a mesma coisa, que ele não esperasse um retorno, ele não tivesse no coração uma busca pelo reconhecimento, como eram reconhecidos as autoridades. E também, certamente, Jesus estava dizendo que ele não esperasse uma vida regada ao recurso financeiro. Como assim? Essas autoridades, na época de Jesus, por exemplo, quando Jesus entra no templo e faz um chicote para chicotear as pessoas que estavam vendendo ali no templo, né? Muita gente não entende aquele texto. Naquele momento, meus irmãos, havia um comércio dentro do templo. E esse comércio funcionava da seguinte forma: você iria sacrificar ao Senhor, então você levava o seu dinheiro, que lá dentro do templo já tinha os animais para comprar. Se você fosse muito humilde, o animal era uma pombinha, uma ave, então você comprava. Se você quisesse comprar algum outro animal, você iria encontrar ali. Isso feria completamente o ensino da lei. Você vai encontrar, por exemplo, na lei, que a pessoa deve trazer o animal. E, historicamente, no estudo do Antigo Testamento, você vai encontrar que a pessoa deveria ter já no seu rebanho, no seu cuidado, animais que ela deveria separar para a necessidade do sacrifício. O animal, quanto mais afeição, proximidade com aquela pessoa, no sentido de que ela criou do próprio rebanho. Eu não estou falando de uma linguagem atual que a pessoa era capaz de até de dar nome para o animal, né? Não estou falando sobre isso, é uma linguagem do Antigo Testamento, não podemos ler o Antigo Testamento com os óculos da nossa atualidade, não é? As pessoas colocam nos animais nomes e tratam até como gente, não podemos ver dessa forma. Mas há uma diferença entre alguém que diz, eu vou sacrificar o Senhor porque eu pequei, e ela leva dinheiro e lá ela compra e sacrifica. Há uma diferença de alguém que tirou do próprio rebanho, que viu crescer o animal. Há uma diferença. E você vai encontrar no meio do ensino sobre os levitas, por exemplo, eles não teriam terras, não teriam propriedades, mas você vai encontrar a referência deles falando a respeito de um rebanho que era rebanho dos próprios levitas, e certamente rebanhos ligados ao sacrifício. Você vai encontrar a respeito disso no Antigo Testamento em inúmeras passagens. Na época de Jesus, não. Na época de Jesus, a situação estava deturpada, havia um ritual estabelecido, onde não havia absolutamente nada, nenhum sentimento, nenhum coração voltado para tal coisa. Eu quero aqui só recordar, não tem como falar desse assunto sem ensinar sobre isso. Literalmente, se a pessoa levasse o animal que ela criou, que fazia parte do rebanho dela, que ela viu nascer, que viu crescer, e quando esse animal fosse morto, e a mensagem que ali o Senhor estava trazendo era exatamente isso: você pecou, o seu pecado gera a morte, e ali o animal morreria em seu lugar. Então imagine a ovelha sendo morta, imolado, sangue derramado, feito sacrifício porque você pecou. Em outras palavras,
era para gerar no coração de quem sacrificou um temor de Deus, um temor para com o pecado, um aborrecimento, aliás, melhor dizendo, para com o pecado. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Assim foi, meus irmãos, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Quando alguém levava um animal para ser sacrificado, aquele animal, um cordeiro, por exemplo, se eu levasse o animal, eu estou no Antigo Testamento, eu vou ao templo, e eu estou com um cordeiro. Quando eu me apresentasse, as pessoas iam dizer, o sacerdote, esse é o cordeiro do Renato. Essa linguagem, que eu já ensinei algumas vezes e não me canso de ensinar de forma nenhuma, é que quando João Batista declarou, olhando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, esse é o Cordeiro que Deus trouxe para ser sacrificado por nós. Portanto, quando Maria viu Jesus ser sacrificado na cruz do Calvário, quando o apóstolo João viu, quando todos nós vimos, quando cremos, porque quando Deus abriu a nossa visão para ver os nossos pecados e contemplar a cruz, eu creio que todos aqui passaram por essa experiência, é quando você se converte, você vê os seus pecados, e você contempla o amor de Deus em ter providenciado Jesus para morrer em seu lugar. Quem merecia a morte era você, mas por amor ele providenciou um cordeiro satisfatório para morrer em nosso lugar. E aí eu estou citando o cordeiro satisfatório, porque o próprio texto de Hebreus, em um determinado trecho, vai dizer que é impossível que o animal tenha condições de pagar o preço pelo homem. Ora, pastor, mas se é impossível que o animal tenha condições de pagar o preço pelo homem, por que é que Deus ensinou que deveria sacrificar os animais? Porque a mensagem e o coração quebrantado mediante o ensino é que leva ao perdão dos pecados. Então, quando Jesus pega aquele chicote que ele mesmo fez, e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas, dos comerciantes, melhor dizendo, quando ele começa a derrubar as mesas, e pode acreditar, ele soltou os animais também, tinha animal correndo para tudo quanto é lado, pode acreditar que isso aconteceu. Ele estava dizendo, esse lugar não é o lugar disso. E aí eu acabei de explicar por que não é o lugar disso. Todas as pessoas que sacrificavam deveriam estar comovidas, quebrantadas, levando o animal para morrer em seu lugar. Diferente de sair com um apunhado de moedas e dizer, eu não estou preocupado, porque lá eu vou comprar o animal. E aí o pior de tudo, meus irmãos, se você vai estudar o texto, você vai descobrir que o dinheiro que era comercializado, uma parte desse dinheiro ia para os sacerdotes da época e para os líderes religiosos nos seus partidos religiosos, que eram os saduceus, essênios, herodianos e os fariseus. Saduceus, essênios, herodianos e os fariseus. Não esqueci nenhum. Então, eles recebiam uma parte, e eles permitiam que tudo isso acontecesse. Então, voltando aqui para o texto, parece que eu rodei a Bíblia toda aqui agora, né? E parece que eu saí do assunto. Saí não. Quantos estão comigo no entendimento? Entenda bem aí. Eu estou fortalecendo o entendimento de que, quando Jesus disse, eu não tenho casa para morar, eu não tenho casa e nem morada certa, eu não tenho lugar para dormir, ele estava dizendo que ele não podia ser visto como aqueles religiosos
que amavam o dinheiro. Poderia falar um pouco mais sobre isso ainda, tem mais coisas sobre eles, para dizer que eles gostavam de dinheiro. Pode ver, meus irmãos, que líderes religiosos que gostam de dinheiro, hoje em dia você sabe que tem lugares que o negócio é dinheiro. Existe sim. Infelizmente, isso envergonha a fé. Professam a fé, mas o que se procura mesmo é recurso. Por exemplo, o último culto fúnebre que eu fiz agora um recente, né? E a pessoa que faleceu, que descansou em Deus porque era uma serva de Deus, fazia parte de uma dessas igrejas. Não me pergunte o nome, meu interesse não é falar do nome de nenhuma. Fazia parte de uma dessas igrejas. É claro, sempre que eu ligo para alguém para saber sobre alguém que faleceu, eu pergunto quem vai fazer o culto fúnebre. Se vai ter, né? Sempre pergunto. E aí eu perguntei, e quando eu ouvi a respeito, foi dito àquela família que não era possível receber no templo deles, porque eles tinham 3 cultos ao dia. Então não podia receber o corpo ali. E também, automaticamente ficou entendido, porque ninguém daquela igreja pisou o pé no velório. Porque acredito eu que eles estavam envolvidos com os 3 cultos, né? E é uma instituição que fala muito sobre vitória, vitória, vitória financeira. Então, meus irmãos, nós não fazemos assim, porque a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Talvez você já deve ter se perguntado, pastor, por que os velórios são aqui no templo, né? Meu irmão, aqui é um lugar que nós nos alegramos com os que se alegram, e a maioria das vezes que nos reunimos é para isso. Mas também choramos com os que choram. E a hora que a gente mais tem que estar é principalmente na hora difícil. Porque a hora difícil é que une os corações, quando estamos juntos. Meus irmãos, o próprio texto bíblico, se eu não me engano, não separei esse texto, eu acho que é Eclesiastes, e diz assim, é até bom eu fazer assim, porque vai que alguém pensa que o pastor sabe tudo da Bíblia, né? E sei onde é que está tudo, né? Mas tem um texto, no texto, se eu não me engano, é em Eclesiastes, que é melhor estar em um velório do que em uma festa. Agora, por quê? Porque no velório nós somos convidados a pensar na fragilidade da nossa vida. E na festa nós podemos estar anestesiados com o festejo, como se não houvesse amanhã. Então, nós, no mesmo lugar que nós agradecemos a Deus, celebramos ao Senhor, também choramos com os que choram. E assim cremos. E já houve aqui culto, domingo à noite, que nós cancelamos por causa de velório. Quem lembra aqui? Quem lembra? Não é? Cancelamos. O corpo, a pessoa foi enterrada, o corpo foi enterrado cedo, né? 5 horas, 4 horas da tarde do domingo. Mas, em respeito à família, nós não tivemos celebração. Porque nós entendemos que é muito importante a vida das pessoas. É muito importante. E eu estou aqui ensinando a igreja, e eu peço que você reproduza isso na sua vida. Meu irmão, quando morrer alguém, vá até a família. Fique com quem sofreu. Agradeço a Deus, porque eu tenho visto isso acontecer. Nós podemos melhorar isso, mas tenho visto desenvolver bastante. Amém, queridos? Muito bem. Agora vamos voltar aqui para o assunto. Agora eu saí mesmo. Senhor amado, eu me empolgo. Meus irmãos, eu amo pregar e ensinar a palavra de Deus. E eu posso estar doente, mas a palavra de Deus é uma maravilha. Deus é maravilhoso. É muito bom servir a Deus, meus irmãos. Então, eu quero aqui dizer a você, o Senhor Jesus tem uma mensagem aqui para os que seguem Jesus. Nós não devemos seguir Jesus pensando em benefícios.
Não devemos seguir Jesus esperando finanças, algum tipo de coisa boa, uma riqueza ou um reconhecimento. Um reconhecimento. Meus irmãos, é muito importante isso. Eu sempre preguei bastante aonde Deus me enviou, mas eu nunca requerei o púlpito. Nunca, jamais. Por quê? Porque eu entendo que o Deus que me chamou é o que vai conduzir para essa necessidade, se Ele quiser. E assim sempre foi, não é? Assim no período do seminário e tudo mais, eu sempre estive fazendo a obra bastante. E o Deus que me chamou é o que faz todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque para fazer isso, para pregar, para estar fazendo a obra, você tem que romper com muitas coisas. Então, não devo esperar benefícios, não devo esperar riqueza, mas eu devo esperar sim que para fazer a obra eu tenha que passar por cima de muitas coisas. Eu me lembro uma vez que eu aceitei pregar em 2 retiros ao mesmo tempo. Já contei aqui essa história. Os 2 retiros do período do feriado de carnaval, né, no período de carnaval, eu era seminarista, e as 2 igrejas me convidaram, era perto uma da outra, era assim, 20 minutos, meia hora no máximo de uma chácara para outra. E eu preguei as 7 mensagens em um retiro e as 7 mensagens no outro retiro. Foram 14 mensagens em 4 dias. Preguei. E terminava de pregar, já estava o carro esperando. E eu ia. Que experiência extraordinária. Que coisa extraordinária foi. O que é que eu estou dizendo com isso? Quando seguimos Jesus, nós devemos nos sacrificar para realizar a sua obra. Então, se tiver uma dificuldade, você vai passar por cima dela. Jesus aqui estava dizendo para esse homem: não me siga esperando estabilidade. E aí eu quero encerrar lendo com você 2 Coríntios. Abra aí a sua Bíblia. Eu quero ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, nós vamos ler logo aí, no final de 2 Coríntios, só um instante, irmãos, o capítulo 11, desculpa, a partir do verso 23. Veja bem, os que seguem Jesus devem esperar romper com toda a barreira que tiver pelo caminho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenda aí, irmão, você vai encontrar gente desviada da fé, porque se decepcionou, se frustrou. Deixa aberto aí em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Olhe para mim aqui agora, se você já encontrou. Olha só. Você vai encontrar pessoas desviadas. Eu me lembro quando nós estávamos pregando na rua, uma vez, tinha um rapaz que estava morando na rua. Aí nós perguntamos: você já conhece a fé? Conheço. Ele falou. Aí eu digo: você já esteve na igreja? E eu não faltava uma vigília. Aí nós perguntamos para ele: mas por que você desviou? Você sabia que a maior parte dos que estão morando na rua já foram crentes? E aí, mas por que você desviou? Aí ele disse, eu ia para o culto, eu ia para a vigília, tinha sempre alguém dizendo que eu ia vencer, que eu ia receber as bênçãos, dizia lá qual bênção que eu ia receber, e eu nunca recebi essas bênçãos que prometiam. Aí foi chateado, que só prometia, e eu não via. E aí eu me desviei. Irmãos, por que desviou? Por falta de entendimento, por falta de compreensão da fé. Dos 2 lados, de quem prometia, né? Porque, já pensou, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa: por que você está fazendo isso? Pastor, porque eu fui fiel até certo ponto, mas Deus não me retribuiu nada, eu voltei a ser infiel. Não funciona desse jeito.
Eu estou com Jesus porque Ele me tirou das trevas e me colocou na luz onde Ele está. Isso é suficiente para eu segui-lo. Diga amém, meu irmão. Eu sigo a Jesus porque Ele me deu a vida. Eu estava morto e revivi. Eu era cego e agora vejo. Eu estou aqui parafraseando com passagens bíblicas. E eu quero dizer para você, meu irmão, o coração de quem segue Jesus com esse entendimento forte é um coração inabalável. Vai conseguir ir e vir na fé e não se abalará. Então eu não devo esperar benefícios, eu não devo me preparar aliás, eu não devo ficar esperando o reconhecimento, mas eu devo me preparar para romper com o sofrimento, para lidar com o sofrimento, aliás, e encarar toda e qualquer situação para seguir Jesus. Aí vem o texto de 2 Coríntios, verso 23. São ministros de Cristo, eu ainda mais falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Entenda aqui, mantenha aberto sua Bíblia, mas eu quero explicar. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando. E ele está falando com os irmãos de Corinto, combatendo os falsos apóstolos que estavam infiltrados na igreja. Havia falsos apóstolos que não pregavam coisa nenhuma, que não serviam a Deus coisa nenhuma, que não eram apóstolos autênticos e estavam vivendo no meio dos cristãos, só sentando na mesa deles e recebendo ali os benefícios do sustento e da pousada ali com aqueles irmãos. E Paulo está se apresentando, conforme eles conheciam, como uma pessoa que rompia com toda e qualquer dificuldade para poder servir a Deus. E aí vem o porquê que ele cita dessa forma. São ministros de Cristo? Ele está perguntando. Eu ainda mais, falo como fora de mim. Esse falo como fora de mim é porque Paulo está falando de si mesmo, ele não quer falar de si mesmo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Basta ler Atos dos Apóstolos, ele açoitado. Uma das passagens que mais me chama a atenção, ele está pregando a palavra, e aí o povo começa, grita, né, no meio da multidão, mata-o, esse homem não merece viver. E o povo pega Paulo e começa a linchar Paulo. Aí os romanos saem do lugar seguro deles, da fortaleza chamada, era um lugar, uma guarnição de soldados ficava num lugar seguro, bem fortalecido. Sai um grupamento de soldados e salva Paulo, prendem Paulo, tem que carregar Paulo, certamente está todo quebrado, e aí eles vão começar a interrogar Paulo. Aí o interrogatório do romano, meu irmão, era no chicote. E aí, quando eles se preparam para começar o açoite para interrogar Paulo, Paulo fala na língua deles, fala no grego. E aí ele se apresenta como romano. O homem até pergunta, eu digo, olha, eu comprei o direito de ser romano, e você? Não, sou de nascimento. Aí você tem que estudar o texto para entender, mas basicamente, Paulo está citando essas coisas. Ele apanhou, meu irmão, apanhou pregando o evangelho. Não é? Hoje em dia o cara vai pregar o evangelho e fica chateado, mas por que ninguém quis ouvir? O rapaz não pegou nem um tapa. Né? Os irmãos estão entendendo que eu não estou incentivando a bater em ninguém. Não estou incentivando que agora só é servo de Deus que apanhar. Mas eu estou falando que hoje em dia dá vergonha ver a pessoa. Aí, meu irmão, largou porque eu estava ali orando, não recebi a bênção. Eu digo, rapaz, tem gente sofrendo. Irmãos,
nessa semana que passou, e acredito que ainda está acontecendo, estavam matando cristãos como quem mata qualquer coisa, um bicho qualquer. Aliás, eu acho que os animais não estavam matando daquele jeito. Quem aqui está acompanhando isso? Quem está acompanhando? Irmãos, na Síria estão matando cristãos. Uma multidão de cristãos foi refugiado na embaixada da Rússia. Que a Rússia, por ser a religião cristã, né, oficial, é o cristianismo ortodoxo, recebeu os cristãos ali que puderam conseguir entrar e está alimentando eles. Aliás, no mundo todo existem cristãos que são mortos quase que diariamente, se for colocar aí numa linguagem numa forma geral. Isso está acontecendo atualmente. Recentemente nós tivemos aqui um casal de missionários, nós falamos a respeito deles, que eles foram mortos no campo missionário. Então, quando se segue Jesus, o que nós temos que nos preparar é para lidar com as dificuldades que vão vir no caminho. Aí, para continuar o verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Note aqui, meus irmãos, 3 vezes sofri naufrágio. Atos dos Apóstolos cita um naufrágio só, mas foram 3 ao todo. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que para seguir Jesus, eu que tenho o alvo de segui-lo, posso eu encontrar barreiras, dificuldades. E aí, seguindo o texto, verso 25 novamente, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha aqui, irmãos, em perigos entre falsos irmãos. Pastor, mas como é que é isso? Meu irmão, está lá Paulo preso, você vai encontrar Paulo preso, numa das cartas ele falando sobre isso, e ele dizendo assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Aí você vai ver lá vai estudar o texto, por que abandonaram. Ele estava sendo acusado de fazer parte dos cristãos que queimaram Roma. Ele estava sendo acusado de ser uma pessoa que queimou Roma. Nero era o que reinava. E aí, o que aconteceu com os cristãos ao redor de Paulo? Rapaz, eu vou sair fora, meu amigo. Se me verem junto com Paulo, ninguém queria tirar uma selfie com o homem. Quanto mais aparecer do Instagram de Roma. Né? Irmãos, não existe isso, você está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que é uma boa para se comunicar com os jovens isso, né? Por quê? Porque se Paulo fosse condenado à morte e fulano está ao redor dele, é cristão também, o que você acha que ia acontecer? Então, meu amigo, o pessoal, você não vê algo diferente de hoje. Hoje, do mesmo jeito, cristão autêntico está arriscado as pessoas o abandonarem. Por quê? Porque ele não está remando na maré, ele está contra. Ele não está sendo levado pela onda, ele está contra a maré do pecado. E, portanto, em muitos lugares, ele será tido como uma pessoa sem sentido, antigo, que está fazendo algo errado certamente. Eu quero aqui trazer para você essa realidade que quem segue Jesus tem que colocar isso muito forte em seu coração. Seguir Jesus significa que eu carrego a mensagem da cruz. Significa que Deus quer que eu dê testemunho no meu trabalho. Lá tem pessoas que não são crentes. Seguir Jesus significa que Deus quer salvar minha família. Eu não posso deixar de ter o seguir Jesus de forma séria, profunda, meus irmãos. E aí,
o apóstolo Paulo segue. Verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então eu quero deixar claro para você, que nós precisamos deixar claro, quem segue Jesus seriamente terá que enfrentar dificuldades. Se uma pessoa diz que segue Jesus e entende que seguir Jesus é fazer parte dos cultos, meus irmãos, então estava bom, vamos firmar para todo mundo vir para o culto e aí todo mundo está abençoado. Não, 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 não. Os cultos são apoio, são momento de comunhão. A fé cristã, nossa fé declara isso, que é ler a Bíblia, orar e ter comunhão com a igreja, mas cada um vai comparecer perante Deus pelo que fez nessa terra, pela forma que andou. E nós estamos com os olhos de Deus sobre nós, melhor ainda, Deus colocou, foi o Espírito dele dentro de nós. Quando eu digo melhor ainda, você está entendendo, né? Eu digo assim, os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos de Deus estão sobre nós, mas é melhor ainda, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, o nosso Espírito recebe o comunicado do Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então eu quero nessa noite dizer para você, nós precisamos colocar como que num outdoor diante de nós, quem segue Jesus não deve esperar ser reconhecido pelos homens, não deve esperar recurso financeiro, como se seguir a Cristo fosse trazer dinheiro para o bolso. Quem segue Jesus não deve esperar não deve esperar outra coisa, a não ser lutas e tribulações por ser fiel a Deus. E aqui eu quero encerrar, eu não vou continuar, eu vou terminar essa pregação nos próximos encontros. E eu creio plenamente que você por hoje já foi bem abençoado, nosso tempo já deu. Fique de pé no seu lugar. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você segue a Cristo como aquele que está com a mensagem do Senhor. O Senhor disse, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Veja como a sua missão é poderosa. Mas o que é que tem desanimado seu coração? Talvez uma resposta de oração que você não teve. Talvez porque você esteve rodeado por falsos irmãos e você está desanimado na fé, porque você olhou para eles. Eu quero dizer para você que Paulo passou isso, mas ele continuou olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aliás, essas palavras são ditas por ele. E eu quero convidar você hoje a orar ao Senhor, de forma que Deus venha fortalecer a sua fé. Você vai andar firmado no princípio de Deus, aonde você segue a Ele, e você tem a Ele como superior a todas as coisas. Você tem a Deus como o seu tesouro maior, e essa mensagem é a mensagem que você carrega. Senhor, nós oramos pedindo misericórdia. Misericórdia porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com coisas sem sentido e às vezes até ludibriados por essas coisas, pensando às vezes de largar o caminho, ou de largar a igreja, ou de botando defeito nas coisas, porque olhamos para os defeitos dos homens. Sim, Senhor, eu falo assim, meu Pai, me identificando com os meus irmãos, porque eu não sou diferente deles, eles não são diferentes de mim. E eu te peço misericórdia, Senhor, porque o próprio Senhor Jesus mostrou para nós o que é necessário para que sejamos salvos. E nós queremos a salvação dos nossos, queremos a salvação das pessoas, mas muitas vezes nós não queremos, Pai, passar dificuldade para alcançar, ver a Tua glória. Meu Deus, enche o nosso coração com a Tua palavra. Muda em nós essa realidade espiritual.
e coloca em nós, Senhor, a realidade do Senhor, meu Pai. Retira de nós todo o anseio por benefícios e nos coloque no coração, coloque no nosso coração, Senhor, o anseio por Ti e pela Tua obra. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. E agora, Senhor, que o amor do Senhor, agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre,